Poeira no boot, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Big boy do Charmes, voltei. Estilo Charles Dom pra fazer. Quais são as suas expectativas para essa decisão do Paulista? A primeira delas é que seja um jogo melhor do que o primeiro, né? Que foi muito ruim, um jogo muito travado. Na competição normal, o Corinthians venceu por 2-1, 0-0 de domingo. Foi um resultado completamente apropriado à baixa qualidade do jogo, um jogo de péssimo nível técnico. Acho que agora o Corinthians nem tanto, mas o São Paulo vai sair mais para o jogo, mesmo sendo em Itaquera, pela característica do time, ser um time mais atrevido. E nesse momento com um pouquinho mais de inspiração, com um pouquinho mais de repertório ofensivo do que o Corinthians. Mas, tecnicamente, mais uma vez, não espero um grande jogo. Espero pelo menos um jogo mais movimentado, mais animado, com um pouquinho mais de dinâmica ofensiva. A boa notícia aí para o Gustavo, que a gente viu na primeira reportagem, é que o Danilo Avelar, ele deve jogar a próxima partida, né? Ele vinha com dores no joelho, mas agora está mostrando uma boa recuperação nos treinos. Essa é a boa notícia. E aí eu vou deixar a notícia ruim para a Fabiola Andrade, que está lá na redação de São Paulo. Bom dia, Fabiola. Tudo bem? Ó, tô me livrando do que é ruim, tô deixando para você. Daí a notícia do torcedor corintiano vai ter desfalque, não é isso? Lisandra, querida, bom dia, Led, todo mundo. Pois é, Júnior Urso, né, gente? Essa é a notícia ruim para o corintiano. Ele não consegue jogar domingo. A gente até falava aqui ontem, né? Lesão na virilha é muito complicada, a recuperação é lenta e não dá para de uma hora para outra você colocar o jogador, apesar de ser uma decisão, apesar de ser o jogo mais importante do Corinthians no ano, é preciso preservar o Júnior Urso aí, porque tem uma temporada toda pela frente. A boa notícia é que o Danilo Avelar está de volta, ele que começou a temporada muito questionada, aliás, toda a defesa corintiana muito questionada, mas depois ele fez um gol no Palmeiras, no Clássico, aí veio a confiança e o Danilo Avelar hoje está em alta lá no Corinthians, especialmente com o técnico Fábio Carille, que certamente joga no domingo contra o São Paulo. E aí, para o lugar de Júnior Urso, Richard ou Ramiro? Richard ou Ramiro? Júnior Urso. Aí não pode. Olha, o Júnior Urso é o melhor jogador do Corinthians no ano, junto com o Gustavo. É terrível o desfalque para o Corinthians, é muito ruim. É o melhor jogador do meio campo, é um jogador que dá dinâmica ao time. Entre Richard e Ramiro, eu ficaria com Ramiro, mas a perda vai ser clara para o Corinthians. Você está muito pessimista hoje, Led. Não é porque o Júnior Urso me deixa otimista, que ele é muito bom jogador e funcionou muito bem no Corinthians. Falando de São Paulo... E ele Paulo... avança, né, Led? Oi? Ele gosta de jogar para frente, é um volante que sai jogando. Exatamente. Ele faz muita diferença, né? Ele é moderno, ele infiltra, ele tem boa saída de bola, um jogador inteligente. Uma baita contratação do Corinthians e vai ser um baita desfalque. E falando de São Paulo agora, Fabiola, ontem foi a cirurgia do Pablo. Você tem informações aí atualizadas do quadro dele? Não, tá tudo bem. Foi uma cirurgia muito simples, né? Através do vídeo. Até o doutor Santos explicava pra gente que seria simples, só que não poderia deixar de tirar. A gente viu aí nas redes sociais o Pablo dando ok, recuperando, né? Ele, inclusive, sai andando do hospital. Ele foi operado no HCOR aqui em São Paulo. Certamente sairá andando e terá aí 2 semanas, um pouquinho, para poder voltar aos trabalhos de recuperação. E a previsão é de 6 a 8 semanas que ele volte. Ele com cisto, né? Foi a retirada do cisto na região lombar. Não tinha o que fazer, o doutor Santos falou. Esse cisto estava comprimindo os vasos sanguíneos e afetando os membros inferiores. Ele não tem como, um atleta não tem como jogar, né? Não tem como praticar esporte, principalmente de alto rendimento nessa situação. Então, a cirurgia tinha que ser feita nesse momento. O Pablo também faz muita falta na decisão para o São Paulo, especialmente o São Paulo, que tem um elenco um pouco mais enxuto do que o Corinthians. A gente tem aí algumas comparações interessantes para fazer entre Corinthians e São Paulo. Vamos dar uma olhada, vamos começar pelo aproveitamento das duas equipes, que curiosamente têm os 2 piores aproveitamentos entre todos os times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Olha aí. O Corinthians, em 24 jogos, conseguiu 9 vitórias, 9 empates e teve 6 derrotas, 36 pontos e de 72 disputados, ou seja, 50% de aproveitamento. O São Paulo, em 19 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 44% de aproveitamento. Não é curioso que os 2 piores aproveitamentos do Brasil tenham chegado à final do Campeonato Paulista? Exatamente. É curioso, é constrangedor e explica por que o jogo foi tão ruim domingo, né? Porque são 2 times que ainda não são confiáveis. Eles
tem elenco para mostrar mais, mas o desempenho é ruim. Enfim, o Carille voltou ao Corinthians, o São Paulo teve toda essa questão de troca de treinador, de elenco enxuto, como disse a Fabíola, contratações mal feitas e começou a mostrar mais bola depois que renovou o elenco. A expectativa não é muito alta para domingo, não. Em termos de nível técnico, é o que eu já falei, são times pouco confiáveis. Lembrando, Lisandra, que o São Paulo foi o último classificado, né, para as quartas de final de todos os times. Ficou atrás do Ituano no grupo dele. A Ponte Preta fez mais pontos do que o São Paulo, mas ficou fora do mata-mata por questões de regulamento aí do Campeonato Paulista, que agora não cabe mais falar. Mas foi o pior desempenho dos classificados para o mata-mata, foi o São Paulo. Aí ele conseguiu 2 vitórias em cima do Ituano e foi para a semifinal com o Palmeiras, 2-0, agora 0-0 no primeiro jogo contra o Corinthians. O São Paulo ainda não venceu clássicos esse ano, só fez um golzinho quando perdeu para o Corinthians por 2-1. São 3 empates e 3 derrotas. Agora vamos falar dos ataques. Novamente, nós estamos falando... Lembrando que a gente está sempre comparando entre os times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E estamos falando, Corinthians e São Paulo, dos 2 piores ataques entre os times da Série A. Vamos dar uma olhada nos números? Olha lá, o Corinthians é o 2º pior ataque, com 25 gols marcados em 24 jogos, ou seja, uma média de 1, pouquinha coisa por jogo de gol. O São Paulo é o pior ataque, com 16 gols em 19 partidas, uma média ainda inferior, né? 0,84 gol por jogo. Isso porque os dois contrataram um monte de atacantes para a temporada, né? O Corinthians contratou Wagner Love, contratou Bocelli, trouxe de volta o Gustavo, que esse realmente fez gols, agora entrou num período de seca, mas é um jogador que resolveu muita coisa para o Corinthians. O São Paulo gastou uma fortuna pelo Pablo, que de fato é muito bom jogador. Agora, nenhum deles até agora funcionou muito bem, né? O sistema do Corinthians, tradicionalmente, nos últimos anos é travado, um sistema muito mais defensivo. O Carille vai ter que empregar mais ou menos o jeito que o Mano Menezes fez no Cruzeiro, que era um time que se defendia muito bem, agora também ataca muito bem, ainda não conseguiu. E o São Paulo começando de novo um trabalho com o Cuca, a tendência é que melhore ofensivamente, mas nesse momento são muito pobres na arte de fazer gol. E os dois não são muito eficientes em contra-ataques, né? Os números também mostram que tanto o Corinthians quanto o São Paulo só tem, desses gols que a gente mostrou, só tem 2 cada um em jogadas de contra-ataque. Não, é muita bola parada, né? Muito jogo aéreo. Muito jogo aéreo. E tomam muito gol também por jogadas aéreas. Daí eu queria mostrar os números que a gente tem em relação às defesas das 2 equipes na temporada. O Corinthians, a gente vai ver, ele tem... Os dois não chegam a um... Desculpa, me perdi aqui nos números. Aí, ó, vamos lá. Defesas. O Corinthians, 21 gols sofridos em 24 jogos, uma média de 0,88 gol por partida. Nos últimos 10 jogos, dos últimos 10 gols que sofreu, 6 foram a partir de bolas aéreas. Então, 60% dos gols sofridos foram por bolas aéreas. No São Paulo, ali na última linha, a gente vê que 70% desses gols nos últimos 10 jogos vieram de bolas aéreas. São Paulo que... em 19 jogos, sofreu 13 gols, uma média de 0,68 gol por partida. E aí, assim, na verdade, a gente está falando de 2 equipes com problemas muito parecidos. Isso leva a crer que as duas têm que tomar cuidados em relação às mesmas coisas e têm que melhorar os mesmos aspectos? Tentar melhorar para o ano inteiro, não só para a final. Evidentemente que o objetivo agora é a final, mas não sei se vai melhorar, se não são problemas tão insolúveis assim. Que, por exemplo, Henrique e Manuel, na minha opinião, não formam uma boa dupla de zagueiros. É uma dupla lenta, que vacila em jogo aéreo, perde na velocidade na hora do bote, na hora do mano a mano. Então, é uma defesa que o Carille insiste, mas que eu acho que não vai dar frutos. Ele precisava de um zagueiro com maior velocidade, como era o Balbuena, por exemplo. E o São Paulo vai buscando soluções. Bruno Alves, de fato, é um bom zagueiro, o Arboleta compõe bem com ele, mas o meio-campo marca pouco, precisa marcar mais. Melhorou um pouquinho com a chegada do Luan, com a volta do Luan da seleção sub-20, mas ainda não é o ideal. Vai ter que afinar um pouquinho mais ali no sistema coletivo. Mas é uma defesa melhor que a do Corinthians. O Corinthians sempre foi a melhor defesa. Esse ano levou muito gol. O Corinthians, por exemplo, levou 0,88 de média. A gente, Cruzeiro, vai ver daqui a pouco. O Cruzeiro tem metade, 0,42. A gente vai falar desses números, Então, a diferença é gritante. Se você comparar um postulante ao título